Se você fosse meu amigo e me perguntasse o que você tem a dizer sobre crises de desrealização, eu te diria: senta! Se você está passando por isso, primeiro sinto muito, porque é uma. Olha, é péssimo, uma desgraceira. Eu acho que quem não teve não entende quão ruim é. Eu costumava pensar que quem não tinha, e eu, quando não tivesse, esqueceria do que é ter. Porque o próprio pensamento de ter era deturpado por essa visão, essa sensação, essa vivência. A desrealização, ela é amiguinha da despersonalização. A despersonalização é a dissociação do eu, da pessoa, do si, né? Parece que você não é você, que você tá vendo você em terceira pessoa. É algo diferente que eu não vivi. A desrealização, ela é essa desconexão com a realidade. Então a sensação que eu tinha era de que eu estava dentro de um sonho, que a qualquer momento eu ia acordar e aquilo não era real, que aquilo era uma ilusão, aquilo era um delírio, era uma peça de teatro e que eu não conseguia ver as cortinas. Parecia que era, mas não era. E essa sensação, quando ela se intensificava muito, primeiro, eu tinha as pontuais, passei a ter todo o tempo, e aí eu tinha momentos de piora da sensação, geralmente quando eu estava sob algum estresse. E essa sensação, ela era tão forte que os meus sentidos ficavam bagunçados. Então eu perdi a noção de espaço. Eu parecia não conseguir entender os sons ficavam estranhos, as formas, as coisas, a distância entre as coisas ficavam estranhas, os meus sentidos ficavam confusos. E aquilo era muito assustador. E a cada vez que mais eu tinha, mais piorava o normal. A cada vez que as crises piores eram mais intensas, era como se a média da crise desse um passo a mais. Pior, média mais perto desses piores. Então foi indo assim por 5 anos. Eu tinha essa expectativa de que ia melhorar com o tempo. Me falavam isso também. E cada vez que não melhorava, aquela expectativa era frustrada. Então piorava, 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 porque cada dia eu estava pior. Eu acordava, eu dormia, eu sonhava com a desrealização. Quando alguém me perguntava: você lembra de antes? Mas e antes? Tenta lembrar como era antes, resgatar isso. A minha memória tinha desrealização. Eu não conseguia lembrar das coisas como se elas fossem reais. Parecia tudo inventado. A desrealização, então, com relação a crises pontuais, eu acho que se você tiver uma crise existencial muito profunda, você vai ter um spoiler do que é essa sensação, esse estranhamento com a realidade. Quando ela se torna, então, muito recorrente, crônica, quando ela impacta a sua vida, a sua funcionalidade, quando ela te prejudica no seu dia a dia, a gente então passa a falar, pelo que eu li por aí, de um transtorno. Então, pancadão na cabeça. A minha desrealização, ela se desencadeou por diferentes fatores. Mas o que se entende do que eu já li e o que eu falei, putz, fez muito sentido. É como se a realidade fosse muito difícil ao ponto do seu cérebro tomar essa decisão estúpida de decidir que nada é real. Só que você não entra numa loucura em que você necessariamente se entrega. Pelo menos para mim foi assim. Eu tinha consciência de que aquilo era ruim. O fato de que eu entendia que aquilo não era legal, acho que era a única pontinha de sanidade. Porque se eu aceitasse aquilo, aí eu estaria bem despirocada. Então, acho que esse pezinho no fato do estranhamento, ele é muito importante. O fato de que você nota que aquilo é estranho. O estranhamento te é estranho é como uma prova de que você não enlouqueceu de vez. Pelo menos uma vez, uma psicóloga me disse isso, não em terapia, uma na vida real, no cotidiano, e que disse, bom, mas o fato de que você pensa que talvez você esteja ficando louca, mostra que você ainda não está louca, senão você nem mesmo questionaria. Eu achei aquilo muito interessante.
Foi importante, inclusive, essa percepção. Eu gostaria de compartilhar com você. Se você está buscando entender o que está acontecendo com você, se você percebe que não é tão legal, que tem alguma coisa errada, ou, né, não que tem alguma coisa errada, mas essa consciência de que algo está te afetando, talvez seja um importante indicativo de que você é normal, né? E acho que não normal, porque na verdade ninguém é normal. Todo mundo é meio louco, mas de jeitos diferentes. O normal é ser meio despirocado mesmo. No sentido de individualidades e coisas estranhas que todos nós passamos, mas que nem sempre vamos falar, porque não é tão elegante, né? Falar, olha, eu tenho uns problemas bem radicais com essa questão aqui, ó. Eu sou meio louco quando se trata dessa questão. Mas eu acho que na época em que eu tive, isso ainda não tinha se popularizado. Eu acho que no TikTok, por uma época, isso tomou mais força, o conhecimento sobre isso, pessoas falando que tinham isso. E quando eu tinha, no começo, não tinha muita informação, não tinha vídeo de gente que viveu isso. E eu lembro que quando eu encontrei uma youtuber que falava da vida dela, tipo, a jornada dela com o transtorno, foi muito importante. Foi muito bom saber que alguém tinha aquilo. E ouvir alguém falando daquilo validava a minha experiência e o fato de que é muito estranho falar isso, mas saber que alguém tinha validava este outro alguém, o que, portanto, validava quem não tinha. Nossa, espero que faça sentido. As crises, o que eu aprendi com as crises, eventualmente, não sei se isso é o mais saudável, mas tentar tirar o foco. Então, quando eu percebia que eu estava no estranhamento, eu me entregava e geralmente era muito pior. Aprender a puxar minha atenção para outra coisa foi importante para eu não viver naquele crônico estado de desespero. Então, isso foi importante. Aprender a ter outras fontes de pensamento. E a desgraça dos hobbies. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu sei que quando a gente está muito mal da nossa cabeça, nada nos gera prazer. Então, é até meio irritante quando falam, né? Faz o que você gosta. Pô, o bagulho aqui, a questão aqui é que eu não tô gostando de nada. Esse conselho às vezes parece uma coisa meio burra. Uma coisa meio nada a ver, né? Então, eu não quero cair nesse espaço comum. Mas o que eu posso te dizer é aquilo que talvez te ajude a se distrair e que não seja ruim para você mesmo. Tão negativo para você mesmo. Isso era importante. Para mim, o que eu encontrei numa fase ali foi a leitura. Então, ler coisas, questionar o que eu estava lendo, criticar o que eu estava lendo, era um jeito de distrair minha cabeça. Segunda coisa, ajuda. Cara, eu fui no psiquiatra. Não sei se foi uma questão de placebo. Eu tinha uma amiga que disse que também tinha isso. Que ela tomou um remédio específico, numa médica específica, e que ela parou de ter. Eu escutei o conselho dela, fui na mesomédica, tomei o mesmo remédio e parei de ter. Não sei se foi essa médica, esse remédio, ou se eu acreditei tanto na minha amiga que deu certo indo na psiquiatra, tomando aquela medicação. Mas a questão é que pode te ajudar. E aí que entra o salto de fé de tentar se ajudar. Eu fui buscar ajuda, tipo, no 5º ano. E eu tomei o medicamento e parou a merda da desrealização. Por que eu não fui antes? Eu ficava indignada. Eu ficava, cara, sofri tanto. Por que eu não fui antes? Mas aqui entra uma questão que eu acho que é importante da gente não se punir demais e se ser tão tirânicos com a gente. É claro que eu não fui. Eu estava com as crises, eu tinha uma depressão muito, muito devoradora. Eu não saía da cama, então é claro que eu não fui procurar ajuda. Eu não estava nem conseguindo comer. Como é que eu ia procurar um psiquiatra numa lista, ir lá pagar? E estava difícil. Não que você não deva ou que não tem como ir, mas que a gente precisa acolher esse sentimento, porque se a gente cria essa guerra com a gente, em que a gente tá, você é uma merda, você não consegue fazer nada, olha só, mais uma vez você falhou, você vai se odiar. E é claro que você não vai cuidar de você, porque você odeia você. Então, quando você está constantemente se desvalidando, acho que não funciona. Assim como quando você está naquela obsessão, que hoje em dia é um clichê do amor próprio, que eu acho péssimo,
Mas quando tá demais esse, ai, eu sou isso, e aí você cai nesse comodismo, nessa bolha do, ai, eu sou incrível, amor próprio, tá tudo ótimo. Acho que daí fica meio disfórico também, meio louco, assim, né? Tentar encontrar esse meio termo entre validar, mas não validar ao ponto de, tipo assim, essa ilusão da perfeição. A gente precisa encontrar um meio termo, é difícil. Eu odeio pensar em meio termos, eu odeio as tênues linhas da vida, onde tá, começa isso e aquilo. Para mim é até difícil de entender o conceito. Nas conversas com as pessoas, quando falam de coisas mais subjetivas, mais abstratas, eu luto em uma... Fala exatamente o que você quer. Tipo assim, ah, você precisa ser mais calmo. Me fala exatamente o que é isso, porque eu tenho uma certa dificuldade de compreender isso. Então, quando eu fui procurar esse meio termo entre o me validar, não ser tão cruel comigo, mas ao mesmo tempo não criar essa ilusão do perfeito, foi muito difícil, porque eu fiquei, cara, mas onde começa, onde termina? Mas a jornada de tentar entender foi o que era necessário para acontecer. E é uma coisa que não se atinge um fim, mas se fica eternamente buscando ali esse equilíbrio. Não é um destino, é uma dança, é um pêndulo. É uma coisa que vai e vem, às vezes está mais para lá, mais para cá, e você vai tentando fazer essa compensação. Pelo menos foi assim que eu entendi isso. O quão sério é isso, o quanto isso dói, deve ser proporcional no quanto você busca curar isso. O tamanho da doença tem que ter a dose proporcional do remédio, de uma linguagem aqui meio simbólica. Então leve a sério isso e busque ajuda, entenda o seu momento, valide o quão ruim é essa experiência no sentido geral, valide que você está passando por isso e busque validar e viver a ajuda e o processo... Fiquei gaga! E o processo de cura. Muito importante. Entender que ele não é perfeito. Eu, obviamente, já passei pela ideia da perfeição, né? Gente, o dia que eu tive uma terapeuta que não era boa pra mim, parar de ir foi um desastre, porque eu achava, tinha essa ideia de que terapia tinha que ser perfeita. Não sempre, eu até falava da importância de a gente entender que nem todo terapeuta vai ser perfeito e que, inclusive, vão ter terapeutas que são ruins. Qualquer profissão vai ter isso. Estamos falando de seres humanos atuando como profissionais. Em essência, seguem sendo seres humanos que contêm várias falhas e vão cometer eventuais erros. Mas é engraçado que eu sabia disso, mas quando eu me deparei com uma terapeuta que não estava rolando para mim aquela vibe e eu tive que romper, foi, nossa, muito difícil. Porque, né, eu ficava pensando, não, será que eu que tô errada e tudo mais? Mas, enfim, trago isso no sentido de entender que o processo terapêutico, ele também vai ter suas vibes, seus momentos, suas particularidades. Mas passar por isso e buscar ajuda. E quando você buscar ajuda, acho que valorizar o fato de que você está vivendo isso, tentar entender esse seu agora de quem buscou ajuda, validar esse momento, essa experiência e as falhas que vão coexistir nesse processo para te trazer para essa ideia do estar em processo de terapia, processo terapêutico, procurando ajuda, indo. Isso é muito importante nesse processo. O dia que eu percebi que eu não tinha, eu não percebi. Eu um dia parei para pensar que fazia muito tempo que eu não tinha desrealização e eu nem tinha percebido. Então foi sutil, foi indo ao ponto de que ela não estava mais lá, eu nem tinha notado. E foi um momento muito especial, porque foram 5 anos, perto dos meus 20, ainda tinha, eu tô com 24, são uns 3 anos sem. Foi mais tempo com do que sem, desde que iniciou. Mas, ufa, espero que você saber disso tudo te ajude de algum jeito. Te vejo no próximo papo.